Eu vou ler o capítulo 5, tá? Lei da transmissão de pensamento, e eu vou ler a partir da página 313. Ele diz o seguinte: em 3 de junho de 1880, Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época a sua mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone ou da transmissão da voz através da luz ajudará você a entender a transmissão de pensamento ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existiu uma forte analogia interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Nesse aparelho concebido e criado por Graham Bell há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás desse espelho existe um captador de voz similar ao microfone. Quando você fala nesse captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo o padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor e faz com que este disco vibre de acordo com o padrão recebido, e assim ele reproduz a sua voz. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através do qual tudo aquilo que se passa em minha mente se torna visível. A minha memória ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo que não está objetivamente presente prova que a minha mente é um espelho e que é tão sensível quanto o espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem na memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente e que também pode ser projetada no espaço em direção àquele a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente vibrando reflete a luz da consciência modificada por você. Essa luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente dessa pessoa e faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo que foi mentalmente confirmado por você. Como vocês podem ver aí no texto de Neville Goddard, ele faz uma analogia, um paralelo entre o fotofone e a nossa consciência de ser, as manifestações, como trabalha a nossa mente, para manifestar a realidade. Eu não vou saber explicar exatamente como o fotofone funciona, porém eu vou deixar um link aí na descrição de um vídeo que eu encontrei na internet, no YouTube, onde o autor, lá, a pessoa, explica com detalhes como isso funcionava. Em relação à nossa consciência, as manifestações, o que o Neville Goddard tem a dizer. Nós recebemos as informações da nossa mente subconsciente e a nossa mente, ela espelha tudo. Então, o nosso externo, como nós sempre falamos, é um reflexo do nosso interno. Quando eu estou aqui e recebo uma informação externa, a minha consciência recebe essa informação e externaliza
como a minha realidade. Então, pensa o seguinte, você tem aí a sua consciência de ser, chega uma pessoa e envia diretamente para o seu subconsciente uma informação modificada através da vibração, certo? A partir do momento em que a sua consciência recebe aquela informação, seu subconsciente recebe aquela informação, ele externaliza como a sua realidade. Vou mostrar para vocês com detalhes e uma ilustraçãozinha como que funciona tudo isso. Bom, gente, eu fiz aqui esse cartãozinho, essa tirinha aqui, na tentativa de explicar mais ou menos como funciona. Vamos supor que aqui sou eu e aqui a minha consciência, tá? Vamos imaginar que aqui é a minha consciência de ser, ou pode imaginar aqui, enfim. Mas aqui, como é telepatia, eu desenhei aqui. Na hora em que eu envio essa informação para outra pessoa, ela vai receber aqui, ó. Vamos fingir que está aqui a consciência dela, certo? Tá aqui. Só que a nossa realidade, ela nada mais é do que um espelho do mundo interior. Então, a partir do momento em que ela recebeu a informação nova, ela vai refletir aqui para fora, para a realidade dela, aquela informação nova. Então, eu envio para cá, ela recebe e espelha na realidade dela. Agora vamos ler a parte em que Neville Goddard fala sobre as crenças. Olha só que interessante, que legal que ele tem a dizer. As suas crenças, as suas ideias fixadas mudam constantemente a sua consciência à medida em que são refletidas no espelho da sua mente. A sua consciência modificada pelas suas crenças reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a concepção sobre ele. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja e mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente o fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo estará relacionado a você e não a ela. Tão logo você crer na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados, todos os pensamentos podem ser transmitidos, cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. Vocês perceberam como as crenças são poderosas? Olha só, a partir da mudança de uma determinada crença, nós mudamos toda a realidade, porque a nossa crença a nível subconsciente, ela espelha aqui na nossa realidade. Então, você mudou a sua crença, ela automaticamente vai se ver refletida aqui no mundo 3D, né? Vamos dizer assim. Então, se você quer mudar a sua realidade, você quer mudar, inclusive, as pessoas ao seu redor, Jéssica, determinada pessoa age de determinada forma e parece que ela não muda. Perfeito. Começa através do subconsciente dela. Inclusive, volto ao vídeo que eu mencionei no início, tá? Lá tem uma técnica. Neville Goddard deu aqui uma pincelada, mas ela explica duas técnicas diferentes que você pode utilizar. E elas são justamente para isso, para você se conectar com o subconsciente da outra pessoa. A partir do momento em que a outra pessoa receber essa informação, aceitar como uma verdade, lembrando que você vai diretamente para o subconsciente dela, e aquilo se transformar em uma crença, aí ela já vai automaticamente refletir essa nova crença na realidade. Assim como eu mostrei para vocês anteriormente naquela ilustraçãozinha que eu fiz aqui. Muitas vezes, inclusive, o que a gente faz? A gente fica pensando, nossa, por que fulano de tal é desse jeito? Olha como ele fala comigo, olha como ela fala comigo, olha como não sei o que, bem que fulano podia ser assim, assado. E a gente começa a entrar nesse mental, começa a entrar nessa bola de neve, e o que a gente não percebe? Que a gente está jogando nossa imaginação, nosso subconsciente contra o que a gente deseja. Ao invés disso, o que Neville Goddard traz? Que
que o ideal seria você fazer o contrário, que você imagine essa pessoa exatamente da forma que você deseja que ela seja. Vamos supor que você está na empresa e tem uma pessoa, um determinado funcionário que sempre é muito grosso, você não gosta dessa característica, você gostaria que essa pessoa fosse um pouco mais amável na hora de conversar com você. Ao invés de você ficar se martirizando e ficar imaginando e pensando, refletindo sobre isso, comece a imaginar essa pessoa sendo dócil com você, conversando com você, exatamente da forma em que você gostaria que ela fosse. Dessa forma, você estará se conectando com o subconsciente daquela pessoa e estará mudando o comportamento daquela pessoa. O que a gente tem que lembrar sempre é que o nosso externo é todo um reflexo do mundo interno. Então, se nesse momento a sua realidade não é exatamente como você gostaria, você tem que fazer uma autoanálise para identificar qual crença que você tem nesse momento e que está gerando aquela realidade. A partir do momento em que você pensa, nossa, eu tenho determinada crença e essa crença está gerando essa realidade, tanto sua quanto de outras pessoas, você pode mudar a concepção. A partir do momento em que você mudar a forma em que você enxerga o mundo, a forma em que você enxerga as pessoas, tudo isso vai mudar junto. Você gostou do corte? Então clique no vídeo e assista o conteúdo completo. Gratidão enorme aos membros aqui do canal, Machado Ferreira, Érica Freitas, Rosana Pires, Na Roça com Lucinha, Eliceia Lankowski, Cíntia DM, Letícia Frank Labella, André Carneiro e Karen. Gratidão a todos os membros aqui desse canal.